Sério, mais uma entrevista. Dessa vez eu tenho a honra e o prazer de falar com o Leonardo Bartelo, diretor de Corpo Presente. Um poético, bonito e com muitas coisas técnicas. E eu vou justamente, até te agradecer de você, vou começar por essa parte técnica, porque eu fiquei assistindo o filme e falei, meu Deus do céu, que desafio de montagem deve ser esse filme. Você tem uma cena, claro, tem 40 minutos, e depois ele tá com uma outra coisa, com outras cores, né, com outros planos, totalmente diferentes, e eu tenho tempo todo falando, muito bom foi esse filme, meu Deus, te agradecendo, mas foi o desafio voltar ao corpo presente. Foi desafiadora a montagem do filme, porque era para juntar diversos materiais, diversas linguagens, numa mesma sequência e estilo, né? Seguindo o mesmo estilo e uma mesma lógica, onde pudesse linkar as diferentes propostas visuais, tanto das performances dos artistas, quanto também das propostas do filme, com as abordagens distintas que o filme utiliza para poder narrar e abordar os temas e também as performances de cada artista. Então, realmente, foi muito trabalhoso. E eu acabei tendo que editar, porque como estava muito na minha cabeça as coisas, os links e as vamos dizer assim, esse léxico visual, né? Estava muito como que ia dar, como é que ia linkar uma obra com a outra, como é que ia fazer esse link. Então, eu tive que acabar montando. Claro que eu já montei outros filmes, os meus outros filmes fui eu quem montou, mas nesse caso específico do Corpo Presente foi realmente importante, porque era muito material e muito material distinto, né? Então, foi importante eu ficar aqui um tempo, e foi bom que foi na pandemia, e na pandemia eu tive mais tempo para poder ficar trabalhando no filme e pensando, né? Que aí eu editava durante 2 semanas, parava um pouquinho, aí deixava passava uma semana inteira, depois eu voltava já com outros olhos, e assim a gente foi caminhando com essa construção, que o filme é muito visual, né? Então tem essa preocupação e esse desejo de potencializar as imagens e deixarem elas cada vez mais sinestésicas. Então, assim, realmente foi um trabalho desafiador, mas que eu fiquei feliz com o resultado. E como é que era acreditar de pensar cada performance, porque ela tem, não, uma cronologia, tem uma história. Como é que era pensar cena a cena? Porque você vai filmar uma coisa ali, então aí é outro cenário, é outra fotografia. Como é que era pensar cena a Sim. cena? Como é que era esse dia? Então, esse também foi outro grande desafio do filme, que é justamente como que nós vamos traduzir esses corpos, né, e a presença deles para a tela do cinema. Como fazer isso, né? Então, a gente tinha um processo longo com cada performer, muitas vezes individualmente e também coletivamente. Mas nesses encontros individuais, eram tipo, no mínimo 5 encontros com cada pessoa para a gente conseguir entender a própria dramaturgia daquela performance em si, mudando ela, às vezes, adaptando ela, às vezes mudando inteiramente, criando uma outra performance a partir da troca com os artistas e indo entendendo aos poucos como, onde que a câmera vai ficar aqui, qual lente vamos usar aqui para poder potencializar esse corpo naquela geografia, naquele espaço, né? Então foi sempre um trabalho muito colaborativo da equipe, comigo e com os artistas, tentando realmente entender o que funcionaria melhor para colocar na tela e o que faria mais sentido para estar na tela, entendeu? Então, isso foi um trabalho que durou um tempo, né, durante vários encontros com todo mundo para chegar nesse resultado de que basicamente é traduzir mesmo os corpos que estão na nossa frente para a tela, né? Porque muitas vezes não funcionava, tinha hora que não funcionava, então tinha gente, vamos ter que mudar, vamos pensar outra coisa aqui para ver se esse registro funciona para dentro do cinema, né? E quais eram os critérios para escolher as performances das pessoas que estão lá? Porque tem muitas performances que tem algumas repetições, que eu até não sei aqui na está fazendo a crítica, e tem outros que não, que é pontual, mas aparece em determinado momento. Como é que era esse critério para escolher? Sim, então, a gente fez uma pesquisa muito vasta, né, de vários artistas, tanto de material de arquivo, de artistas que já não estão entre nós, que a gente pesquisou vários, né, dependendo da temática. Demoramos um tempo fazendo essa pesquisa, até antes de gravar, para entendendo qual que eram esses movimentos ao redor do mundo, dos temas da diáspora africana, dos movimentos feministas, né, da coisa do transgênero, enfim. Pesquisamos bastante sobre cada situação dessa,
e fomos escolhendo, aí preferimos escolher performance, na sua maioria, de Belo Horizonte, porque era mais fácil para nós, como o projeto também é um projeto independente, com pouca verba, a gente preferiu ir assim para ter mais contato e poder encontrar mais constantemente e presencialmente com esses performances, para a gente poder construir essas performances exclusivas para o filme e também fazer esse trabalho coletivo, de pensar junto com eles para onde que poderia ir cada performance, o que eles achavam de uma coisa ou de outra, criando mesmo, junto com eles, cada situação dessa. E também nós chamamos o Aísio Heráclito, que é o baiano, né, que tem uma presença importante no filme sobre as questões negras, e com ele também tivemos esse trabalho longo aí de adaptar a performance e levar ela para Ouro Preto, né, que ele é da Bahia, então como é que vamos adaptar para Ouro Preto a sua performance? Então também tivemos várias trocas, ele foi 2 dias antes para Ouro Preto, deu um workshop para as pessoas que participaram da performance, para elas entenderem que era um ritual, uma procissão, não era uma coisa que vai lá e chega e faz. Então tinha toda uma preparação, sempre tinha toda uma preparação também, não só enquanto concepção, mas também na hora de gravar. Antes de gravar, tinha toda uma preparação deles, da equipe e dos participantes ou dos figurantes que estavam ali junto para poderem participar daquela cena. E, Leonardo, além desses 2 pontos, né, você tem uma totalmente diferente de montagem, performance, e ainda tem uma narração ali, que é o que está realmente contando a história. Você vai pensando o que nessa narração que veio de roteiro e o que você falou para peraí, vamos mudar esse textinho aqui, porque teve esse momento aqui. Então, como é que foi encaixar essa narração? Eu estou fazendo uma narração de uma forma para ficar simples, a minha pergunta. Mas como é montar isso para ser falado? Sim. Então, esse também foi um processo aberto, e cada vez que a gente ia gravando, algumas coisas funcionavam, outras não. Então, no final de todo o processo, a gente começou com o texto X, e ele foi mudando naturalmente, porque aquela performance funcionou. Então, olha, então essa funcionou, então é essa que vai entrar no filme. Então, a gente começou também a deixar espaços dentro do roteiro abertos também. Assim, aqui está faltando alguma coisa, mas vai depender se aquilo funcionar ou não. Então, foi sempre esse trabalho também processual, aberto, entre eu e os co-roteiristas, o Thiago e a Kitty, para deixar mesmo, e quando viesse, a gente pudesse realmente reorganizar nos atos, dentro das temáticas, e também o off da Ludmila Ramalho, que é atriz e performer. E no caso da Ludmila, da nossa atriz, que é ela que guia o filme todo, ela traz elementos autobiográficos dela, né? Que a avó dela realmente existiu, a avó dela ela era botânica, então ela tinha essa como é que fala? Essa relação forte com a natureza. Então, boa parte dos offs da Lud, acho que assim, pelo menos 30%, a gente fazia entrevista com ela e depois montava esses textos, os offs dela. E depois do corte final, fechado, que a gente voltou e gravou todos os offs seguidos, fazendo esse alinhavamento entre todos os atos e as performances que estão presentes no filme. Corpo presente. Lembrando você que está assistindo essa entrevista do Parece 7, deixando a ficha completa aqui embaixo nos comentários, tudo bonitinho. E uma coisa que eu não quero falar, e eu adoro repetir: Cinema Nacional vai na primeira semana, que ajuda o pessoal. E aí, você ir na primeira semana, ele pode ficar mais tempo, até mesmo abrir mais salas, quem dirá. Então, Leonardo, muito obrigado. Obrigado a você, Bruno. Até mais. Até mais.